Daniel Mastral ganhou reconhecimento do público evangélico através de seu livro, Filho do Fogo, que numa época que não tínhamos tanto acesso a informações como hoje em dia, o livro foi um sucesso de vendas. Logo, com a internet, surgiu uma plataforma chamada Orkut. E então, um dos admiradores de Daniel Mastral fundou no Orkut uma comunidade com o nome dos livros do autor. Comunidade essa para debater assuntos sobre batalha espiritual e enaltecer o autor do livro. Mariel Marra, que era o responsável pela comunidade, acreditava piamente nos ensinos de um ex-satanista, assim como muitos hoje com menos intelecto podem acreditar. Sua comunidade passou a ter bastante acesso e seguidores, que em um certo momento o próprio Daniel Mastral procurou Mariel Marra para conversar, privilégio que só mesmo Mariel Marra teve, porque na época Daniel Mastral era conhecido como um homem que não conversava com ninguém, nem nos seminários que palestrava. Tudo caminhava tão bem até que um dia no ano de 2006, Mariel Marra descobriu que as escrituras, a Bíblia, estava acima dos ensinamentos do ex-satanista. E então passou a questionar duramente as obras literárias do Daniel Mastral, tanto do ponto de vista teológico, como também sobre a veracidade histórica do seu suposto testemunho pessoal. De admirador, Mariel Marra passou a ser o crítico, sempre polêmico e muito pertinente em suas reflexões. Seu objetivo agora era desmistificar o fenômeno escritor Daniel Mastral, na qual Daniel Mastral, que não aceitou ser questionado por Mariel Marra, tornaram então grandes inimigos. Diante dessa situação, entramos em contato com Daniel Mastral para possível esclarecimentos. Porém, Daniel Mastral não nos respondeu, deixando-nos uma dúvida: o que ele tem a temer? Entramos em contato também com Mariel Marra, que hoje é um respeitado teólogo. Este, depois de um tempo, nos respondeu, sendo muito atencioso sobre tudo o que perguntamos, que entre muitas coisas que ele disse, acompanhamos agora trechos do e-mail que recebemos, que diz: em 2011 eu me encontrei pessoalmente com o Mastral e encerrei minha questão sobre ele. Nesse encontro eu fui franco com Marcelo ao expor meu ponto de vista sobre seus livros, afinal formei minha opinião sobre eles com base em testemunho de pessoas que conheceram Marcelo no passado e outros que o conhecem atualmente melhor do que qualquer um de nós aqui. Dentre elas posso citar Camila, Marco e até a sua própria mãe. Em outro trecho diz: desta forma, Mastral argumentou dizendo que essa parte do testemunho ele não tem como provar, deixando claro que seus livros são baseados em fatos reais, conforme está escrito nas primeiras páginas de seus livros, e que seus livros não são uma biografia. Agora preste atenção nesse trecho que Mariel Marra diz. Mastral então me perguntou como leitor o que eu via que mais comprometia o testemunho dele. Eu respondi que era a palavra da mãe dele desmentindo sua suposta paternidade extraconjugal. E sugeri que ao menos ele fizesse um teste de DNA, comparando o DNA de parentes próximos ao seu pai falecido, já que dessa forma ele então provaria que de fato não é filho do mesmo pai que seus irmãos. E continuando, diz mais: contudo, Mastral disse que isso geraria constrangimento entre ele e sua mãe, a qual, segundo Mastral, naquele momento estava em paz com ele. Mariel Marra finaliza o e-mail dizendo que depois do encontro em 2011 com Daniel Mastral, ele nunca mais ouviu e deixou de acompanhar seu ministério. Daniel Mastral tem milhares de leitores por todo o Brasil. São fãs que apreciam suas obras, como a evangélica Jennifer Silva, que acredita na história do livro como sendo real, que tudo que Mastral escreveu se cumpre nos dias de hoje, conforme ela dá o seu depoimento. Hoje eu vim falar sobre o livro que eu li quando eu tinha 14 anos de idade, ou seja, há 9 anos atrás. E esse livro se chama O Filho do Fogo, o Descortinar da Alta Magia. Quando eu li esse livro, a capa era totalmente diferente, tá? Ela era um pouco maior, o livro em si era um pouco maior. O fundo ele era meio esverdeado e tinha um fogo aqui no meio, sabe? Uma labareda de fogo no meio. Era bem simples. O autor, principalmente, quando eu li o primeiro livro, parecia que ele queria que todas as pessoas que lessem o livro entendessem. E o volume 1 começa contando a história detalhada do Daniel. O livro começa contando sobre um adultério
E que logo depois que a gente começa a ler o livro, nós vamos entender que se trata da mãe de Daniel Mastral. A gente tem um ponto muito interessante, porque eu li esse livro há 9 anos atrás. E hoje em dia a gente olha para a televisão, olha ao nosso redor e a gente vê tanta hipocrisia, tantos falsos profetas, que a gente começa a notar que tudo que ele fala nesse livro não é mentira, sabe? É real. Vale muito a pena você ler esse livro, tá? Principalmente, gente, por mais que você não acredite nessas coisas espirituais e tal, é um livro que te prende. A linguagem dele, como eu falei, é uma linguagem muito fácil. Daniel Mastral, ele tem uma ênfase, ele mostra, na verdade, em todos os livros dele, que nós devemos usar de todas as artimanhas para lutar contra o nosso inimigo. E para isso a gente precisa conhecer. A nossa maior crítica aos seus livros não é a sua história em si, mas sim como a igreja evangélica lida com suas informações, porque sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então os diálogos com os demônios na qual este falam sobre o mundo espiritual não deve ser levado a sério, pois tudo pode ser mentira, bem como a escatologia no qual os demônios afirmavam. Não devemos dar crédito ao diabo e nem precisamos dele para nossa teologia, que deve ser baseadas apenas nas escrituras e não nas doutrinas dos demônios. Mas, segundo a Bíblia, o que é batalha espiritual? Vamos então ouvir a explicação do Bispo Walter, que nos afirma o seguinte: esse assunto de batalha espiritual se tornou algo muito controvertido hoje, e disso surgiu um movimento ao qual eu me associei inicialmente. Mas no meio da coisa comecei a ter certos problemas com o que eu estava ouvindo. Usava-se sempre as mesmas passagens bíblicas. Nós tínhamos Efésios 6, né? Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, sobre dominadores desse mundo tenebroso. E aí falou sobre toda a armadura de Deus. Só que a armadura de Deus tem a ver com santificação pessoal, não tem a ver com saindo e subindo aos montes e declarando domínio sobre a cidade. Não tem referências disto na Bíblia. Foi então que eu descobri a teologia reformada, que me levou a entender que a essência da batalha espiritual está aqui, dentro de mim. A minha batalha espiritual é contra o pecado que, embora não seja mais o meu Senhor, ainda existe, ainda tem que ser dominado, ou seja, é um processo de santificação. E se você olhar Efésios 6 de novo e começar a ver as armas da nossa milícia, você vai ver que é a palavra de Deus, que é a santidade, o evangelho da paz. A batalha espiritual, na sua essência, é a batalha pela sua própria santificação perante Deus. O livro é interessante, uma literatura pesada, todavia todas as informações que os espíritos caídos passam para o autor pode ser uma ficção, assim como estes mesmos espíritos fazem com os livros psicografados. A teologia da batalha espiritual muitas vezes entra em descrédito por dar crédito à conversa com o diabo e à sua literatura. Sabemos que tem muita gente que não acreditam no sobrenatural nem em Deus. Esses são adeptos do satanismo. A minha fonte é Satã, é meu pai, meu mestre, meu guia, minha luz. Ele me enviou a vocês. Tu acredita em Jesus? Satanista. E satanista? Ok. Por quê? Porque Jesus é uma merda. Mas esses são satanistas declarados. Agora, esse que auto-intitula esse satanista, que usa a igreja e os fiéis, não passa de lobo em pele de cordeiro. E esses são os piores. O fato muito estranho que vem acontecendo hoje em dia é que os evangélicos acostumaram correr atrás de supostos ex e pagarem para ver estes com seus ensinamentos e doutrinas estranhas, onde muitos vão até esses eventos e saem maravilhados com as supostas revelações. Já os mais dotados de intelecto vão e retornam cheios de questões e dúvidas, decepcionado e ferido por ter sido enganado. Entretanto, o nosso objetivo é trazer uma reflexão cristã madura sobre o tema já apresentado, pois acreditamos ser extremamente necessário e salutar que tais conhecimentos sejam de domínio público, a fim de que as pessoas também possam conhecer um outro ponto de vista e concluírem por elas mesmas o que devem fazer quanto ao atual movimento de batalha espiritual.